Muito bom dia, aqui mais um devocional e hoje eu quero estar iniciando fazendo a leitura do livro de Salmos, capítulo 140, versículo 13, que diz o seguinte: Certamente os justos louvarão o teu nome, os íntegros viverão em tua presença. Então aqui, quando a gente se torna justo, a gente deve entregar louvores a Deus. E pelo fato da gente viver uma vida íntegra, a gente vive na presença do Senhor. Então isso é muito gratificante. Nos dias de hoje a gente tem a presença do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele habita em nossos corações. Então isso nos prova que Deus ele está disposto a ter um relacionamento conosco, a falar conosco e nos ajudar. Então muitas das vezes no caminho de santidade, no caminho da justiça, viver uma vida íntegra, a gente pode acabar em algum momento dando um deslize. A gente pode errar, né, contra alguém, a gente pode pecar contra Deus e a nossa mente tentar nos acusar de alguma forma por praticar aquela coisa errada e a gente acaba se tornando envergonhado e a gente acaba de uma certa forma se afastando de Deus quando a gente acaba deixando que a nossa mente nos acuse. Mas a gente tem que ter a consciência que o Espírito Santo ele habita em nós e quer nos ajudar a fazer as escolhas certas, né? E Deus ele sempre vai estar de braços abertos para nos perdoar. Então a gente deve viver uma vida íntegra. Então quando acontecer a gente errar ou de alguma forma a gente ter um deslize em nossa conduta, em nossa integridade, a gente deve pedir perdão para o Senhor, a gente deve pedir perdão para Deus e retomar. Né? Então o problema não é a gente errar, o problema não é a gente pecar, mas o que é errado é a gente viver uma vida consciente de erros, uma vida consciente de pecados. Então, hoje, o que eu posso deixar, né, para vocês como devocional é que a gente deve seguir uma vida de santidade, a gente deve seguir um estilo de vida de princípios, a gente deve viver uma vida íntegra, né, perante ao Senhor. E dessa forma a gente vai conseguir viver cada vez mais um relacionamento mais profundo, né, porque a partir do momento que a gente escolhe a seguir um caminho de princípios, a gente está falando para Deus que a gente quer cada dia mais se tornar santos, né? É claro que a gente não somos santos lutando contra o pecado, mas a gente somos pecadores lutando para ser santos. Então, quando a gente segue um estilo de vida onde a gente procura ser o mais íntegro possível, isso agrada a Deus e a presença de Deus, ele habita em nós, né? A presença de Deus, ele fica perto de nós. A gente tem a proteção, a gente vive as promessas de Deus, a gente vive o melhor que Deus tem para nossas vidas, a gente vive uma vida mais feliz. Então, é muito importante. Então, Deus ele sempre vai estar aberto, né, de braços abertos para nos receber, né, quando a gente errar. Só que a gente não, o nosso erro não deve ser um hábito, né, ele não deve ser uma escolha, mas o nosso erro deve ser algo, uma fatalidade, né? E aí, assim que a gente errar, a gente deve se arrepender, a gente deve corrigir o nosso erro e procurar não cometer mais aquele deslize, não cometer mais aquele erro. Então, essa é a mensagem de hoje, né? E que o Espírito Santo ele sempre vai estar disponível, né? Sempre vai estar disponível para mim, sempre vai estar disponível de você. Então, hoje, a palavra de hoje é que a gente deve viver uma vida íntegra, a gente deve viver uma vida justa, a gente deve adorar ao Senhor, que dessa forma a gente vai atrair a presença dele. Espero que Deus tenha falado com você de alguma forma. Por hoje eu encerro, a gente volta amanhã com mais um devocional. Até mais.